Conferência Nacional de Política Indigenista, convocada pelo Decreto Presidencial de 24 de julho de 2014, está estruturada em etapas locais, regionais e nacional e tem como objetivos avaliar a ação indigenista do Estado brasileiro, reafirmar as garantias reconhecidas aos povos indígenas no país e propor diretrizes para a construção e consolidação da política nacional indigenista. Saúdo a todos, a todas, aos povos indígenas, às organizações não governamentais, os representantes dos nossos ministérios e fazer aqui uma conclamação, no sentido de nós participarmos desta que vai ser a primeira Conferência Nacional de Políticas Indigenistas. Nós queremos chamar a atenção da participação da sociedade civil, dos servidores da FUNAI, mas fundamentalmente de garantir neste processo a voz, as reflexões, as proposituras dos povos indígenas. Nós vamos terminar em novembro este processo, nos dias 17 a 20 de novembro. E nós queremos garantir uma reflexão profunda acerca da política indigenista do nosso país e apontar para o presente e o futuro políticas públicas consistentes, onde possam garantir aquilo que já está garantido e avanços nesse processo histórico, mas garantir muito mais direitos aos povos indígenas do nosso país. O eixo 1 da Conferência Nacional de Política Indigenista trata da territorialidade e do direito territorial dos povos indígenas. A luta pela terra sempre foi a bandeira de luta maior dos povos indígenas, emplacada aí pelo movimento indígena organizado, pelos movimentos regionais, né, que sempre buscou o cumprimento desse direito, que é a regularização dos nossos territórios. É inadmissível que ainda, né, em pleno século XXI, ano 2015, após ter sido dado 5 anos à frente de 88, da Constituição Federal, que todas as terras indígenas fossem regularizadas. E hoje, passados 27 anos, nós temos ainda povos indígenas vivendo embaixo de lona, à beira da estrada, entre a cerca do latifúndio e o asfalto das estradas. E é preciso que o governo brasileiro tome um posicionamento de avançar no processo de demarcação e de regularização desses territórios. Porque a terra, o território para os povos indígenas, significa a vida. Sem a terra não tem como se garantir a continuidade, a reprodução de um modo de vida dos povos indígenas. E essa diversidade de povos precisa ser utilizada pelo Estado brasileiro como uma estratégia de enriquecimento, de preservação das culturas e dessa diversidade de povos e culturas diferentes que tem nesse país. Autodeterminação e participação social e direito à consulta, para mim, é a nossa autonomia que queremos que seja respeitado para os nossos povos indígenas. Queremos ser livres, queremos ser respeitados, queremos a preservação dos nossos direitos na questão das nossas crenças, da nossa cultura e a maneira de nós vivermos. Queremos também que nossos projetos, cada vez que seja implantado, seja consultado pelos nossos povos, pelas nossas comunidades indígenas, aonde nós vivemos. Queremos apenas viver com garantia de poder sobreviver numa terra que é nossa. Nós vamos discutir no eixo 3 o desenvolvimento sustentável de terras e povos indígenas. Nesse eixo, entre outros aspectos, serão abordados a questão do conhecimento tradicional indígena, processo histórico, secular, de conhecimento, de apropriação pelos povos indígenas, do manejo sustentável, por exemplo. Outro aspecto que será abordado são políticas públicas implementadas em áreas indígenas que têm contribuído para consolidar o processo de desenvolvimento sustentável desses povos. Também será abordado o processo de proteção territorial, os elementos
que tem sido implementado, desenvolvido para garantir essa proteção. E também experiências desenvolvidas pelos povos indígenas. Tudo isso sem esquecermos da PENEGAT, que também será objeto de discussão dentro do eixo 3. O eixo 4 se refere aos direitos individuais e coletivos dos povos indígenas. É um eixo muito importante porque ele nos traz uma discussão fundamental que nós tivemos a partir da Constituição Federal. É uma discussão, mas ao mesmo tempo é um direito que conquistamos na Constituição Federal de 1988. Diz respeito, aos nossos direitos individuais, mas principalmente aos coletivos. Temos direito coletivos, é um conjunto de regras, um conjunto de ações, um conjunto de políticas que nos remete a um direito de termos, por exemplo, nas áreas de educação, na área de saúde, na área de desenvolvimento, de sustentabilidade, em todas as áreas de políticas sociais, compatíveis com a nossa demanda e a nossa realidade, garantidos no poder executivo e legislativo deste país. Então se trata de um eixo que ele vai nos remeter também a um direito a termos políticas públicas universalizantes, mas ao mesmo tempo específicas, diferenciadas, que atendam às nossas demandas sociais, políticas, linguísticas e culturais. Então, esse eixo é um eixo que devemos dar muita atenção a eles, porque é a partir deles que a nossa luta será consolidada dentro da reafirmação da Constituição Federal. Precisamos relembrar o processo histórico a qual nós fomos muito marginalizados e até quase dizimados. É importante também esse processo que nos levou a fazer um diálogo com as mulheres, com os jovens, com os idosos, com as crianças, para que a gente pudesse colocar e expressar a nossa forma natural de ser, a nossa forma de dialogar, que muitas das vezes durante esses anos não foram respeitados. E nesse processo da conferência, a gente tem um diferencial, que é justamente construir um novo momento com o Estado brasileiro, um novo momento de respeito, um novo momento de conhecer a nossa realidade, para que futuramente a gente possa estar dialogando mais de uma maneira mais igualitária com todos os povos que existem no Brasil. E isso é muito importante, da gente poder futuramente entrar em vários espaços sem necessariamente nos preocupar com preconceito. E isso tem que vir muito forte nas propostas durante esse processo da conferência. Um dos temas que vão ser tratados na primeira Conferência Nacional de Política Indigenista é o direito à memória e à verdade. Esse direito, embora reconhecido bem recentemente em nossa sociedade, ele é bastante antigo no contexto das lutas dos povos indígenas, no sentido de que ele reforça e estabelece o direito que os povos e as sociedades têm de conhecer a verdadeira história do seu país e de conhecer e ver divulgada a sua verdadeira história. Para isso, as memórias dos grupos, daquelas pessoas e daquelas sociedades que construíram a memória desse país têm que ser preservadas. Nesse sentido, espera-se que a primeira Conferência Nacional de Política Indigenista possa discutir o direito dos povos a ter sua memória e a sua história divulgadas e reconhecidas em nossa sociedade, e que, a partir dessa divulgação, se construa políticas mais adequadas à vivência desses povos em seus territórios, a relação que esses povos têm com outras sociedades, no sentido de construir uma sociedade mais justa, mais diversa e mais fraterna. A metodologia das etapas regionais tem como princípio a valorização dos conhecimentos e a forma de organização social dos povos indígenas, a valorização das línguas indígenas e, principalmente, a contribuição dos povos indígenas para a nossa sociedade. Além disso, a metodologia também se preocupa com o diálogo entre os povos indígenas, o Estado, o governo, organizações não governamentais, para juntos
fazer um grande diagnóstico da ação indigenista do Estado brasileiro em todas as regiões do Brasil e, com isso, construir propostas para a política indigenista que reflita a melhoria dessas políticas nas diversas regiões do Brasil, sempre como foco o respeito e a valorização aos mais de 305 povos indígenas que vivem hoje no Brasil. A ideia é que, com isso, no último dia das etapas regionais, se consiga consolidar propostas que virão para a etapa nacional e que sejam reflexo de todos os problemas e tragam proposições para a melhoria dessa ação indigenista, contribuindo com isso com a construção de diretrizes para a política nacional indigenista. Lembrem-se, a sua participação é muito importante para o sucesso dessa primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. Vamos construir juntos, vamos elaborar propostas que reflitam a realidade de todas as terras indígenas no Brasil.